Muita coisa aconteceu. Houve o que muitos estão chamando de um ataque simbólico do Irã à base aérea dos Estados Unidos no Catar. Mas nas últimas 24 horas, vimos a mídia israelense vazando relatos de que estavam buscando um fim para o conflito após o ataque iraniano à base aérea dos Estados Unidos. Tivemos um anúncio de cessar-fogo feito por Donald Trump. Houve um ataque massivo de mísseis contra Beersheba e Tel Aviv, e em muitas áreas ao redor, com dezenas de israelenses mortos. Acredito que foram 11 ou 13, embora haja relatos conflitantes de um único ataque de míssil durante a noite. Agora, o cessar-fogo parece estar em vigor. Por favor, corrija o registro para nós, Prof. Marandi. O que tem acontecido e como o senhor vê essa situação? Bem, você está certo. O regime israelense já buscava um cessar-fogo antes mesmo de Trump realizar sua própria agressão e seu próprio ato de guerra contra o Irã. O regime israelense iniciou essa guerra não provocada com um ataque relâmpago e a crença tola de que poderiam minar o Irã, derrotar o Irã. E embora tenham obtido alguns sucessos na primeira hora, obviamente, quando você realiza um ato de agressão não provocado, terá alguns êxitos. Eles assassinaram muitas pessoas inocentes. Mataram altos funcionários, suas famílias e seus vizinhos, o que, claro, não é importante para o Ocidente ou para o regime israelense, como vimos em Gaza e no Líbano. Mas eles falharam. Os iranianos se reagruparam. Começaram a bombardear cidades israelenses. Começaram a lançar drones e mísseis. Até o final, os iranianos estavam lançando muitos drones e muitos mísseis, especialmente durante as últimas 2 ou 3 horas. E não é um acordo de cessar-fogo. Os iranianos disseram que estão suspendendo o fogo e que se o regime israelense fizer qualquer movimento, eles reiniciarão o conflito. Então, não sei exatamente qual seria o termo técnico para isso, mas os iranianos avisaram o regime israelense que se atacar o Irã, se atirar no Irã, será retaliado com força. Acho que isso é um fracasso para o regime. Os Estados Unidos e os israelenses não destruíram o programa nuclear do Irã. O Irã tem muitos cientistas. Grande parte de seus ativos permanece intacta. Teremos que ver o que realmente aconteceu em Fordow. E agora o Irã recebeu uma desculpa para não cooperar com a IAEA como fazia antes. Mas, mais importante ainda, acho que isso mostra a vulnerabilidade do regime israelense. Pela primeira vez, eles foram atingidos repetidamente, sem trégua. E Netanyahu estava buscando uma saída. Os iranianos, é claro, não querem uma guerra regional. Eles não querem um colapso econômico global. Mas queriam humilhar o regime e humilhar Netanyahu. E acho que foi exatamente isso que aconteceu. Talvez você possa falar sobre o momento disso, porque até agora, o que Israel está dizendo, Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel, é que Israel vai atacar, e até Donald Trump está dizendo, Israel, não ataque. Mas ao mesmo tempo, é claro, realmente não existe cessar-fogo quando se trata de Israel. Essa palavra parece ser anátema ao vocabulário deles, com o que já vimos em Gaza e no Líbano. Mas fale sobre o momento disso. Por que agora? Por que é que Irã e Israel, ou pelo menos Israel e Donald Trump, esse um cessar-fogo de que não dá fogo é necessário? Bem, o Irã não quer prolongar desnecessariamente uma guerra e causar a morte de civis, porque afinal, esse regime é assassino. E só na noite passada, eles estavam bombardeando aleatoriamente lugares em Teherã. Eles bombardearam um hospital, que pelo que eu imagino de onde estou agora, fica a cerca de 1 hora de caminhada, provavelmente menos de 1 hora, numa caminhada comum. Você chega lá, é uma rua que se você for é praticamente reta a partir daqui. Então eles bombardearam hospitais. Bombardearam uma cidade no norte do Irã, uma pequena cidade. Eles massacraram 2 famílias inteiras e derrubaram o prédio. É assim que o regime é. Então o Irã não quer simplesmente continuar a guerra por continuar.
Eles humilharam o regime. O regime queria um cessar-fogo. O Irã conseguiu o que queria. Humilhou Netanyahu, enfraqueceu muito ele, e enfraqueceu o regime, porque esta é a primeira vez que se vê a sociedade israelense desmoronar e perceber que eles não podem, não podem simplesmente bombardear como fazem em Gaza, ou mesmo em 2006, quando perderam a guerra contra o Hezbollah. Os israelenses comuns estavam mais ou menos tocando suas vidas, e a luta acontecia no Líbano. Esta é a primeira vez que a guerra foi realmente levada à Palestina ocupada, por toda a Palestina ocupada, com mísseis pesados, muito mais pesados do que os tipos de mísseis que os israelenses têm disparado contra o Irã. Estes são mísseis de longo alcance, com grandes cargas explosivas. Portanto, o Irã humilhou o regime. Também recebeu uma excelente desculpa para mudar a natureza de seu relacionamento com a Agência Internacional de Energia Atômica. Isso será muito útil no futuro, porque a agência já demonstrou ser desonesta. Durante esse período, ela se recusou a condenar os Estados ou o regime israelense por atacarem instalações nucleares e por criarem a ameaça de vazamento de radiação, colocando em risco um grande número de pessoas. Eles são indiferentes. Os europeus são indiferentes. Eles apoiaram isso. Então, por causa disso, o Irã agora tem uma nova vantagem. Eles podem fazer coisas com seu programa nuclear sem que a Agência Internacional de Energia Atômica fique satisfeita com isso. Eles fornecerão informações muito limitadas. Então agora o Irã tem um bom motivo para não cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica, para não fornecer o tipo de informação que ela está buscando. Há até uma discussão sobre sair do TNP completamente, o que é muito sério. Isso dá ao Irã uma enorme vantagem no futuro. O Irã não vai permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica tenha informações sobre seus cientistas ou sobre seus ativos, para que isso possa ser vazado para os israelenses para assassinatos e ataques aéreos, ou para os americanos para ataques aéreos. Vai ser uma relação muito diferente. Então, a longo prazo, acredito que os Estados Unidos e o regime israelense também calcularam mal nesse aspecto. Mas mais importante ainda, o regime se mostrou ao mundo como agressivo, bárbaro, uma ameaça à humanidade ao atacar instalações nucleares pacíficas e fracassou. O mito da invencibilidade israelense acabou. Acabou para sempre. Apesar do fato de que os americanos e os europeus estavam totalmente ao lado deles, e os americanos estavam fazendo o trabalho pesado para bloquear mísseis e drones iranianos, eles fracassaram. E no final, foram os iranianos que atingiram os israelenses de todos os lados até o último minuto de combate. Sua reação ao que Israel está, claro, realmente indignado. O estabelecimento do cessar-fogo e sua aplicação. O Irã lançou um ataque massivo de mísseis que causou uma quantidade incrível de danos. As imagens são absolutamente impressionantes, mas também mostram algumas das maiores taxas de vítimas desses ataques. Que tipo de mensagem o Irã estava enviando com esse suposto cessar-fogo? Eu chamo de suposto, porque não tenho muita confiança de que o lado israelense vá mantê-lo. Mas com esse suposto cessar-fogo, qual é a sua reação à resposta imediata do Irã antes que ele entrasse em vigor? Está claro que os iranianos estão enviando uma mensagem aos israelenses e ao Ocidente de que estão em uma posição de força, de que podem atacar à vontade quando quiserem, onde quiserem. Até o último momento, o Irã os atingiu para mostrar que é o regime israelense que está em uma posição de fraqueza. Se o regime israelense continuar com isso, o Irã continuará e vai martelar o regime israelense dia e noite. E lembre-se, é uma entidade pequena. O Irã, feito by Miss Azensu, afeta o país inteiro devastado. O país inteiro está com medo. Todos os centímetros mísseis iranianos. E no último, a carga explosiva é enorme. Então, quando o regime israelense bombardeia Teherã com seus mísseis, causa danos. Mas Teherã é enorme e a carga desses mísseis é muito menor.
Já Tel Aviv, em Israel, é muito menor que Teherã, e os mísseis que o Irã dispara lá são enormes. Então pessoas em todo Israel ficam traumatizadas, e vemos pessoas indo embora. Vemos pessoas implorando por um cessar-fogo. Vemos políticos buscando um cessar-fogo e, no fim das contas, foi Netanyahu quem buscou um cessar-fogo. Não fomos nós que buscamos um cessar-fogo. Foi Netanyahu, nos últimos dias, quem estava pressionando pelo fim do conflito militar. Isso por si só, eu acho que já diz mais do que o suficiente. O que você diria para aqueles... Eu vejo isso nas redes sociais. Vejo pessoas, até mesmo aquelas que apoiam o direito do Irã à autodefesa, que dizem que o Irã não conseguiu nada aqui. Muitas pessoas que vi reagiram com decepção ao estabelecimento de um cessar-fogo, já que não foram definidos termos que pareçam favoráveis não só ao Irã, mas também a Gaza e ao restante da região. O que você diria para as pessoas que estão decepcionadas agora, que afirmam que o Irã vai parar sem ter garantido nada para si, ou para aqueles com quem dizem estar solidários, especialmente o povo palestino? Bem, eu acho que tudo isso tem sido pelos palestinos desde o primeiro dia. Todas as sanções contra o Irã, todos os ataques contra o Irã, são por causa do povo palestino. Quem, além do Irã e do Iêmen, fez algo pelos palestinos? Quem rompeu relações com o regime israelense? Quem parou de comercializar com o regime israelense? Quem deixou de enviar ou transportar petróleo para o regime israelense? Só o Irã está enfrentando todo o Ocidente e os colaboradores regionais. Acho que os sacrifícios que o Irã fez e continua fazendo são enormes. Mas o Irã quebrou as pernas de Netanyahu. Netanyahu não conseguiu nada. O programa nuclear iraniano foi realmente destruído? Claro que não. Netanyahu conseguiu enfraquecer a República Islâmica do Irã? Claro que não. O regime israelense, apesar desse ataque relâmpago, conseguiu afirmar que venceu militarmente? Claro que não. Então é um fracasso em todos os aspectos. Mas, obviamente, o Irã também tem outros cálculos. Se o Irã conseguir encerrar a guerra com sucesso e também agradar países do sul global, que têm muito medo de que o comércio de petróleo e gás chegue ao fim, se conseguir que esses países fiquem ao lado do Irã, os países do BRICS, todos eles estão muito preocupados com a situação, e eles desprezam o regime israelense. Olham para o regime israelense com repulsa. Mas se houver uma crise econômica global, então os cálculos dos países podem mudar. Portanto, o Irã precisa conduzir a guerra de uma forma em que o outro lado seja visto como o agressor. O Irã é sempre visto como o ator razoável. E a longo prazo isso beneficia Gaza, beneficia o Líbano, beneficia o Iêmen e beneficia o Irã. Houve uma certa confusão nas redes sociais. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, aparentemente disse que não haveria cessar-fogo entrando em vigor, que eles nem sequer haviam recebido os termos disso, e depois anunciou, não muito tempo depois, que o cessar-fogo entraria em vigor. O que você acha de como tudo isso foi conduzido politicamente? Algumas pessoas estão tendo problemas com isso do lado iraniano. Estou curioso, para Habib, e que vai ser mais importante aqui, a mediar essa próxima fase, do que o conflito, e classe da situação regional que está longe de ter resolver. Sim, houve alguma confusão ali, e não tenho certeza do que exatamente foi dito sobre as 4 da manhã. E não houve cessar-fogo no sentido de um acordo de cessar-fogo em que os dois lados tivessem algum tipo de arranjo formal. Há apenas uma cessação das hostilidades. Em outras palavras, não há tiroteio. Mas se o regime israelense fizer qualquer coisa, o Irã vai revidar imediatamente. E os iranianos já disseram que o cessar-fogo foi violado em 3 ocasiões. Então, não é um acordo. Neste momento é apenas que os dois lados pararam de atirar. E ninguém pode ter certeza do que vai acontecer amanhã. E o regime israelense já fez novas ameaças. E o Irã disse, se vocês atirarem em nós, vamos revidar com força. Então agora temos que ver o que acontece dentro de Israel.
porque Netanyahu está definitivamente em apuros. Ele não conseguiu o que queria. O Irã tem seus cientistas, tem seu programa nuclear, tem seu exército e tem sua defesa antimísseis que estava atingindo os israelenses com força até o último momento. Então teremos que esperar para ver. Israel não é um regime que fica quieto e se comporta como um país. É um regime expansionista, assassino e racista. E o Irã, neste exato momento, está se preparando para um possível conflito futuro. Não tenho dúvidas de que o Irã será muito rápido em lidar com suas deficiências defensivas e em fortalecer suas capacidades ofensivas. Alguns também estão preocupados com isso. Israel estava, como você disse, na defensiva e ficando sem sistemas de defesa aérea. Vimos uma situação semelhante na Ucrânia, onde a Ucrânia implorou por um cessar-fogo e os estados também pediram um cessar-fogo, aparentemente para rearmar a Ucrânia e permitir que continue o conflito. Você vê uma dinâmica semelhante acontecendo aqui? Você disse que o Irã estará se preparando, mas ao mesmo tempo, Israel estava, como você mencionou, em uma situação militar muito difícil. Seus sistemas de defesa aérea não iriam durar muito tempo. Você vê este como um momento para Israel se reagrupar? E quão preocupados devemos estar com isso? Bem, sim, claro, eles vão tentar se reagrupar. Mas também, lembre-se, no ataque relâmpago deles, causaram muitos danos às defesas aéreas do Irã. Então o Irã vai ter que reconstruir seriamente suas defesas aéreas e fortalecê-las muito mais do que antes, e de forma muito rápida, com novas tecnologias e novas capacidades. Portanto, não são apenas os israelenses que vão buscar se preparar. O Irã também vai se preparar. A única diferença é que o regime israelense perdeu essa rodada. Não estou dizendo que o Irã derrubou o regime, mas o regime estava buscando um cessar-fogo. O regime tem problemas internos, e o Irã quer ver que tipo de dinâmica está em jogo agora dentro da Palestina ocupada, após o fracasso de Netanyahu. Vamos ver o que acontece dentro da sociedade israelense, ou da comunidade de sionistas que ocupa a Palestina. Há muitos fatores em jogo aqui, professor Marandi. Teremos que acompanhar esses desdobramentos, porque, como o senhor disse, Israel está em uma situação muito instável. De modo geral, a forma como Israel tem lidado com sua instabilidade e fragilidade, e claro, com essa perda de legitimidade, é com mais guerra, mais violência e mais genocídio contra o povo palestino. Não, só quero lembrar a todos que os iranianos fizeram enormes sacrifícios pela Palestina. E se você olhar ao longo dos anos, por 4 décadas e meia, nenhum país fez esses sacrifícios. Quero dizer, o Iêmen fez grandes sacrifícios, mas só foi adicionado ao eixo da resistência nos últimos 10 anos, após a chegada ao poder do Ansarullah e seus aliados. E eu acho que a derrota de Netanyahu hoje é, a longo prazo, uma ótima notícia. Acho que as divisões dentro do regime israelense vão se intensificar. Obviamente, o regime ainda está de pé e ainda conta com o total apoio do Ocidente. Mas isso foi um grande tapa na cara. Gostaríamos de ver o Irã atingir muito mais forte. Gostaríamos de ver o regime israelense incapaz de revidar. Mas há muitos cálculos, e acho justo dizer que o fracasso de Netanyahu é uma vitória para todo o eixo da resistência.